Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar do Chelsea, do Real Madrid, Vitinha, Thiago Pitac, até o Alaba no meio campo, meus amigos. O Xabi Alonso tá desesperado por um meia e o Chelsea desesperado para vender. Meu amigo, o Chelsea tem que vender uns 8 aí, uns 8. Vendas do Chelsea, por que o Chelsea tem que vender, né? Real Madrid, Vitinha, Thiago Pitac, até o Endrick, agora o novo camisa 9, Real Madrid, Chelsea. Deixa o like, se inscreve no canal, hein? Deixa o like, se inscreve no canal. Rapaziada, vamos falar do Real Madrid, meus amigos. Que história é essa de Vitinha, meus amigos? Thiago Pitac, Alaba no meio-campo. Cara, quando eu vejo essa notícia, Alaba no meio-campo é praticamente um pedido de socorro do Xabi Alonso, né? Pelo amor de Deus, me contrata um volante. Mas, rapaziada, pode ter certeza, como o céu é azul, que não vai ser o Vitinha. É impossível isso aqui. O nome do Vitinha está na agenda do clube. Pode estar na agenda, no Santiago Bernabéu, pode estar, sei lá, fora do CT, pode estar em agenda de tudo. Zero chance. Zero chance. Cara, o Vitinha, gente, deve renovar até. Eu acho que ele renovou há pouco tempo. 2029 foi. Renovou há pouco tempo. Gente, enquanto o Luiz Henrique tiver lá, o Vitinha, ele é intocável. Se o Luiz Henrique acontecer alguma coisa, né? O futebol é um negócio incrível. Se o Luiz Henrique sair, aí eu acho que o Vitinha pode cair no mercado. Mas com certeza o PSG prefere lidar com um demônio, do que lidar com o Real Madrid. Até pode lidar, mas o preço vai ser lá em cima. Gente, o Vitinha, ele... Toda vez que você pensa, por exemplo, com certeza quando o City pensou em contratar Reinders, pensou em contratar Nico Gonzalez, com certeza o Vitinha era o cabeça dessa lista. Toda vez, ó, que vou contratar um primeiro volante muito bom com a bola, se eu sou um time grande, tenho que contratar um volante muito bom com a bola, dinâmico, Vitinha. Ele vai ser o ficha 1. E o Vitinha, cara, pra mim é um caso, assim, muito engraçado do futebol. Esse jogador hoje do PSG não era o do Porto. Ele jogava muito, ele era um ótimo jogador. Na época eu via muito mais ele como realmente como um 6/8. Não esse 6 controlador, esse cara que, brother, esse Toni Kroos português, né? Vamos dizer assim. Obviamente não no nível do Kroos. Acho que vai demorar muito pra gente ver o jogador no nível do Kroos. Mas eu não via esse cara. Ele jogava muito. Na época que o PSG contratou ele, ó, belíssimo movimento, cara dinâmico. Justamente pra dar dinâmica no meio campo, né? Um time que precisava de dinâmica, com o Mbappé ali e tudo mais. Precisava desse tipo de jogador dinâmico. Mas eu não previa que ele ia ser esse cara. Eu acho que o Vitinha é um dos caras que realmente... O efeito Luiz Henrique. E o Vitinha é um dos jogadores que realmente teve mais impacto com a chegada do Luiz Henrique. Ele já jogava muito, ele tava muito bem lá. Ele já tava muito bem, tava jogando muito bem. Mas esse nível que ele apresentou foi com o Luiz Henrique. Mas ele já vinha demonstrando ser um bom primeiro volante. Mas Real Madrid contratar o Vitinha, gente, impossível hoje. Hoje, dentro de 2 anos. Impossible. E, novamente, enquanto o Luiz Henrique for treinador do PSG, pode ser. Aí, rapaziada, Xabi Alonso tentou o Alaba no meio campo hoje. Aí eu fico pensando, beleza. O Xabi Alonso tentou o Alaba no meio campo. Como box-to-box não foi, né? Como um segundo volante indo e voltando não foi. Obviamente foi como um primeiro volante, um cara físico e técnico. O jogo com a Alaba com a bola nos pés é muito bom. E também tem a novidade que é o Thiago Pitac, né? Acho que é marroquino, se eu não tô enganado. Acho que ele é marroquino. Não, é espanhol mesmo. Espanhol. Thiago Pitac. Entendeu? Talvez seja ali... porque eu vi alguma coisa do Marrocos em relação a ele. Então, esse moleque, ele tá sendo testado. Ele foi um dos destaques ali de La Fábrica com o Arbeloa. Quando o Real Madrid contrata o Xabi Alonso, gente, o Real Madrid também esperava essa integração dele com o Arbeloa. Realmente, o Ancelotti era mais afastado de La Fábrica. Ele treinava ali e tal, mas ele era mais afastado. Isso aí é verdade, você não tem nem o que falar, não. Então, quando o Real Madrid traz o Xabi Alonso, já foi mirando essa integração melhor com o Arbeloa, com La Fábrica, entendeu? Justamente para ter um caminho para esses talentos ali de La Fábrica, obviamente quem for bom, né? Quem realmente tem nível para performar no Real Madrid principal. Então, esse moleque que tá aí, o pessoal fala muito bem dele, o perfil ali de La Fábrica coloca ele como um primeiro volante, tem comparações com o Vitinha e tudo mais. 17 anos, né, gente? Aqui, ó, Thiago Pitac, 17 anos, eu acho que esse moleque tem. Ó, 19. 18 anos. 18 anos, o Thiago Pitac é um menino ainda. Entendeu? Eu vi uns videozinhos dele aqui antes de gravar. Realmente parece que a parte física ainda precisa de muita maturação, mas tá jogando, tá impressionando. Fez um gol aí nesses amistosos aí a portas fechadas. E tá treinando ele. O Xabi Alonso tá gostando do que tá vendo sobre ele e tentou o Alaba no meio campo. Novamente, rapaziada, pra mim isso aqui é um pedido de socorro.
Porque qual é a chance do Alaba dar certo de primeiro volante? Se o Alaba der certo de primeiro volante, velho, aí o Xabi Alonso começa muito bem a carreira dele como treinador no Real Madrid. Mas pra você ver, ó, porque o Alaba, cara técnico, com uma boa distribuição, um cara que o Alaba, no auge ali, era um cara que você poderia marcar a pressão ele se virava muito bem. Um cara que quando tava jogando bem foi mega importante para títulos do Real Madrid, né? O lance da cadeira, né? Ele, a dupla de zaga, ele, o Militão, ele e o Rüdiger. Sempre foi um cara muito importante. Agora, o problema do Alaba é que vive machucado, né? Então, Alaba no meio campo, subindo o moleque. Xabi Alonso tá bem claro. Agora, vamos ver o moleque aí, né, cara? Porque esses talentos espanhóis aí, a qualquer momento pode sair alguém muito bom, né? Ele realmente foi um destaque de La Fábrica e o Xabi Alonso tá usando aí no principal. Vitinha, esquece. Alaba, é um pedido de socorro, praticamente. Agora, rapaziada, pré-temporada, que é o que o Real Madrid tá começando agora, é pra testar esse tipo de coisa mesmo, cara. É pra testar. Pré-temporada, esses amistosos, é literalmente pra testar esse tipo de coisa mesmo. Tamo junto. Rapaziada, terminando aí falando de Real Madrid, ó. O Real Madrid vai entregar 9 para o Endrick, cara. Ou seja, não vai sair, né? Não vai sair, não vai ser emprestado, vai continuar, porque o Real Madrid não vai entregar 9 pro jogador que vai sair, né? Seria loucura, né? Ó, o Endrick é esperado para usar a número 9. Ou seja, a 9 vai ser do Endrick nessa temporada, então praticamente confirma aí 100% que ele vai ficar. Entendeu? Ele vai ficar, porque dar a número 9 para depois emprestar o cara não faz o menor sentido. Rapaziada, falando de Chelsea, ó, vocês vão ver um trecho que eu tinha gravado falando justamente da prioridade do Chelsea em vender. Vender, ó. Nicolas Jackson e Cucu não estão no elenco hoje, o amistoso já começou. Pra mim, amistoso e nada é a mesma coisa. Então, mas eles não foram convocados, ou seja, acabou, estão esperados, ó, de deixar o clube, belezinha? Não apenas o Jackson e Cucu, ó. Tio, Sterling, Disasi, Renato Veiga. O Veiga surpreende, né? Porque ele poderia ficar depois da lesão do Colwill. Até em relação ao Colwill, ó, o Enzo Maresca falando, ó, ele era um grande jogador, um jogador principal, ó, também pelo jeito que a gente joga. O jogo com os pés, o jogo de distribuição do Colwill era muito bom. Ele era muito admirado pelo Liverpool, pelo De Zerbi, justamente por causa desse jogo de distribuição. Mas o Renato Veiga deve sair, mas eu tinha até esquecido. A Xiapong, né? Até mandar um abraço pra Jéssica, a Jéssica que fica lá, torcedora do Chelsea, que ela fica lá no Twitter pedindo pra dar a minutagem pro Xiapong. Cara, a Xiapong na lateral ou como zagueiro. Você pode também testar o Reece James como zagueiro. Realmente eu acho que tem o Rato, que também chegou agora. O Adarabioio, o Chalobas deve ficar. Fofana, tentar rezar a Deus por uma temporada saudável. Então tá muito de boa. Então Renato Veiga deve sair, deve ser mais dinheiro gerado pro Chelsea. E o Nicolas Jackson, rapaziada, acabou. Aqui fala que se ele acabar ficando, porque ele é caro, o Enzo Maresca adoraria ter ele de volta, belezinha? E o Chelsea tá ajudando o Nicolas Jackson a sair, ó, com vários pretendentes, né? Depois que o Jackson falou que quer explorar um movimento saindo do Chelsea, porque ele não vai jogar. Próximo trecho aí, ó. Rapaziada, vamos falar do Chelsea, meus amigos. Rapaziada, falar de Xavi Simons, Garnacho e esse desespero de vender o Nkunku. Rapaziada, é o seguinte. Para contratar o Xavi Simons, o Chelsea precisa vender ou o Nkunku ou o Nicolas Jackson. Por quê? É uma questão do fair play financeiro da UEFA. Aquele negócio da lista A e da lista B. Para equilibrar as contas, o Chelsea fez um acordo com o UEFA. Por isso que o Fabrício Romano fica batendo na tecla. Eu acho que já tem meio que um acordo pelo Xavi Simons. Obviamente, o Leipzig fica pedindo mais, o Chelsea quer baratear. Mas eu acho, assim que vender aí o Nicolas Jackson, o Nkunku, ou qualquer outra venda que levante muito dinheiro, ou dessa lista A do Chelsea, o Xavi Simons, tanto que o Garnacho, você vê, o Chelsea tá trabalhando, pelo jeito, o Chelsea tá trabalhando mais no Garnacho, porque o Garnacho já é mais Premier League, ele é jovem, o Garnacho tem passaporte inglês, ele tá desde muito jovem na Inglaterra, eu acho que ele tem dupla nacionalidade. Então, você vê, do jeito que o Fabrício Romano fala aqui, ó, o Chelsea trabalhando em vendas, essa é a prioridade, ó. Nkunku e Jackson, trabalhando alguém para vender vários jogadores. Chilwell, também serve Sterling, mas eu acho que dessa galera aí, Chilwell, Sterling, o Chelsea tem que vender pelo menos 20 milhões de euros. Eu acho que o Chelsea não levanta 20 milhões de euros do Chilwell e do Sterling. Ó, o Nkunku, ó, tem que ser o próximo. Ó, aí eu posso dizer pra você que o Chelsea vai estar pronto para atacar. Pra você ver, ó, fair play financeiro. Ah, o fair play não existe com o Chelsea. Existe. O Chelsea, gente, ele pode até acordar, ó. Ele pode até acordar com o Xavi Simons. Mas oficializar, eu só acho que vai ser depois que realmente sair um desses dois. Ou o Nkunku, ou o Nicolas Jackson. Presta atenção aqui, ó. And then changes value. So let's see what's going to happen. At the moment, Holland wants to stay at Manchester United in 5th place. But Milan
working on sales, that's the priority, as I always told you. So now Nicolas Jackson, Christopher Nkunku working again and again and again on players to sell. Nkunku has to be the next one. So for Chelsea, Nkunku tem que ser o próximo vendido. Has to go, and Nkunku wants to go also. So I see Nkunku and Jackson not playing anymore, not even in the friendly games or whatever Chelsea has to do now as a pre-season, but no. And I can tell you that right after that, Chelsea will be ready to attack again. First of all, injury for Levi Colwill. That's the point. So a serious injury. First of all, don't plan to sign a center back at the moment. So the moment Chelsea... no momento, o Chelsea não tá planejando contratar outro zagueiro pela lesão do Colwill. Not activated any plan to sign a center back. Then later in the window we will see. But now Chelsea... mais tarde na janela, né? Not activated any plan to sign a center back. Then, Xavi Simons. Xavi Simons remains in advanced conversations. Chelsea, Leipzig. Conversa avançada. Eu acho que já tem meio que um acordo, sabe? Só que precisa vender alguém antes. But Chelsea want to sell players first. And then they continue the conversation with Leipzig. They went slow also because of the Šeško deal. Leipzig were focused on the Šeško deal. But Xavi Simons, Chelsea remains a deal underway. With the two clubs in discussions, in conversations for Xavi Simons. Waiting also for the sales again, Christopher Nkunku and Nicolas Jackson. And then guys, my story of the summer, Alejandro Garnacho Chelsea. I've been telling you this one for weeks. I told you that Xavi Simons and Garnacho are two separate stories. Well guys, I can tell you that according to my information, Chelsea have an agreement with Alejandro Garnacho on personal terms. So personal terms for Garnacho are agreed. Done. It's entre o Chelsea e o Garnacho tá tudo fechado. Todo o contrato tá tudo fechado. okay. Garnacho only wants to go to Chelsea. I told you several times. Garnacho só quer ir para o Chelsea. And rejecting all the approaches from different countries, from different clubs. He wants to go to Chelsea. He already got presented the project at Chelsea. So Chelsea are really convinced about Garnacho. And Garnacho o Chelsea tá muito convencido sobre o Garnacho e ele já apresentou o projeto pro Garnacho. is really convinced about Chelsea as the perfect opportunity for him. Already in January, Garnacho wanted to go to Chelsea. That was not possible club to club because Man United at that time wanted to include Nkunku in the deal, but now it's different, and now the story is on the valuation of the player. So now it will depend on what happens between Chelsea and Man Agora é o preço do valor. United, but the feeling is that Garnacho will go to Chelsea. That's my feeling. O sentimento é que o Garnacho vai para o Chelsea. Rapaziada, até fala aqui, ó. O Rio e Gol é muito em breve. Eu acho que vai... O Chelsea quer pagar 30, o United quer 50. Eu acho que vai ser 40 uns quebrados, 40 mais bônus. Deve ser por aí, belezinha? Vamos lá, Garnacho. Gente, porque novamente eu vou explicar, direto eu recebo perguntas. Garnacho, pra que Garnacho? Gente, é uma questão de perfil. Xavi Simons, o criador, Garnacho, ponta. Ponta, ponta, ponta. Só tem um Gittins, cara. Tariq Jorge vai sair. Só tem o Gittins, de ponta. E o Maresca gosta. Só tem o Gittins. Chelsea joga Premier League, Copa da Liga, Copa da Inglaterra, Champions League. Entendeu? E novamente, rapaziada, eu preciso estressar isso com vocês. O Garnacho nesse sistema do Maresca pode ser potencializado. E na minha opinião, vai ser potencializado. Obviamente o Garnacho tem muitas coisas a melhorar ainda. Muitas coisas. Tecnicamente, finalização, apesar que ele já tem uma boa veia produtora, adaptado à liga. Mas é por questão de perfil. Então, muito desse negócio, ó, o Chelsea precisa vender, ó. Xavi Simons, trabalhando em vender, vender, vender. O Chelsea tem muito jogador lá, peso morto, rapaziada. Você vê, Nkunku, Stanley, Dato Fofana, de Sassi. O de Sassi é um também que tá nessa lista, tá? De Sassi, Nkunku, Nicolas Jackson. Eu acho que o de Sassi tá na lista A também da Champions League. O Renato Veiga, novamente, o Renato Veiga eu acho que ele poderia ficar com a lesão do Colwill. Ele não queria jogar de zagueiro pela esquerda? Então o Chelsea realmente, rapaziada, precisa vender pra contratar. Questão do fair play financeiro da UEFA. O que o Chelsea poderia pisar fora da linha com a UEFA, o Chelsea já pisou. Agora é hora de trabalhar mesmo no acordo que eles fizeram. Tamo junto.